Exilados por Amor, parte 3, capítulo 43. Logo que José foi preso, Nicodemos retirou-se do conselho alegando questões de saúde. Muitos dos colegas tentaram enredá-lo em acusações, mas, imediatamente após apresentar seu pedido formal de desligamento do Sinédrio, ele empreendeu longa viagem. Antes, porém, foi ter com Pilatos, na esperança de obter ajuda para a libertação de José. Encontrou o governador indiferente e apático. Não poderei ajudá-lo, infelizmente. Estou sendo transferido temporariamente para outra região. Sinto muito, Nicodemos, mas terá que resolver o problema de José junto ao seu próprio povo. Além do mais, estou farto das desagradáveis e infindáveis discussões com os sacerdotes. De todos os povos que já conheci, o seu é o mais difícil. Nicodemos encarou Pilatos com profunda tristeza e tentou uma vez mais. Temo pela vida de José. Caifás ainda está irritado com tudo o que aconteceu com Jesus, e o desaparecimento do corpo apenas agravou a situação. Pilatos, que estava sentado à mesa assinando mandados e preparando suas últimas ordens antes de desligar-se do governo da Judéia, ergueu os olhos e respondeu: O tempo esfriará os ânimos dos seus líderes religiosos. Por ora, eu não quero saber de seus problemas. Deixe que se passe algum tempo e depois volte para conversarmos. Farei tudo para retornar em breve ao governo da Judéia. E então veremos o que é possível fazer em favor de José. Mas isso poderá demorar muito. É justamente o tempo que poderá ajudá-lo. Qualquer tentativa de demover o conselho do Sinédrio neste exato momento será inútil e poderá piorar ainda mais a situação. É preciso esperar até que esqueçam o ódio que alimentam contra Jesus e seus seguidores. Nicodemos suspirou e, fitando o governador da província, perguntou: E será que esse ódio vai um dia desaparecer? Por certo, Nicodemos, aguarde, não tenha pressa. É doloroso pensar em José sozinho, preso. Levantando-se e indo em direção à porta que dava para o interior do pretório, Pilatos concluiu: Antes preso do que morto. Adeus, Nicodemos. Nicodemos despediu-se de Pilatos e saiu. Triste e desnorteado, foi até os limites da cidade e sentou-se. Observando o movimento constante de viajantes, meditava no que deveria fazer. Sentia-se desanimado e sem estímulo para retomar seus afazeres cotidianos. E depois de muito pensar, decidiu procurar os discípulos de Jesus. Voltou para casa e, em alguns dias feitos os preparativos, partiu para a Galiléia. Procurou por João, que o recebeu alegre. Nicodemos, como é bom vê-lo! Que faz na Galiléia? Senti-me desnorteado e resolvi procurar os mais íntimos do mestre, talvez para me fortalecer. João continuou atento. Após breve pausa, ele disse: José de Arimateia está preso. João acomodou o visitante em cadeira confortável, sentou-se ao seu lado e perguntou: Sob que acusação o prenderam? Traição. Foi por ter pedido o corpo de Jesus para ser sepultado, não é? Sara e o pai acusaram de ser seguidor de Jesus. Como o sepultamento já deixara os membros do Sinédrio suficientemente irritados, não foi necessária mais nenhuma incriminação. Eles o julgaram devidamente? Ainda o estão interrogando, mas não tenho participado. Retirei-me em definitivo do conselho. João tocou fraternalmente o braço de Nicodemos. Meu bom Nicodemos. E sobre o corpo do mestre, tem alguma notícia? Então ainda não sabe? O quê? Jesus não está mais entre os mortos. Ele ressurgiu. O que me diz? Temos estado com ele, Nicodemos.
Ele nos tem orientado quanto ao futuro que nos espera e às dificuldades que haveremos de enfrentar para difundir a boa nova pelo mundo. Nicodemos ouvia com atenção, e a primeira pausa disse: então as mulheres falaram a verdade, a morte não o deteve. João continuou: ele nos ensinou como viver em paz e como enfrentar os momentos difíceis. Acima de tudo, ensinou-nos o verdadeiro amor. Gostaria muito de poder ver nosso Mestre. Pois fique conosco, Jesus ainda estará entre nós por algum tempo, até voltar para o seu lar espiritual, que também o aguarda. Não sei. Fique, Nicodemos. Muitos ainda estão assustados e com muito medo. Por isso estamos organizando pequenas reuniões noturnas, em que Jesus muitas vezes vem nos encontrar. Fique pelo menos um pouco. Nicodemos não respondeu. Encostou-se na cadeira, fechou os olhos e evocou a figura doce e meiga de Jesus. Depois, abrindo os olhos, disse: ficaria muito feliz em permanecer alguns dias com vocês. João abraçou-o e disse: é sempre bem-vindo. E quanto aos outros, pensarão o mesmo? Não se preocupe, Nicodemos. Devemos aprender que somos irmãos e que Jesus precisa de todos nós para levar suas lições ao mundo. Nicodemos ficou com os discípulos mais do que pretendera. Ele esperava poder conversar com o mestre, falar-lhe sobre José e pedir-lhe ajuda. Certa noite, perguntou a João: já estou aqui há muitos dias e ainda não pude ver Jesus. Antes que ele volte ao lar, certamente falará conosco uma vez mais. Então você terá a oportunidade de vê-lo. Nicodemos, apreensivo, foi mais uma vez até o local onde se reuniam. Queria pedir o auxílio de Jesus e entender muitas coisas. O encontro acontecia em meio a tumbas abandonadas com poucas pessoas. João explicara a Nicodemos que tinham de ser muito cuidadosos com os próprios judeus que espreitavam, procurando motivo para prender os seguidores do Mestre. Acomodaram-se. Pedro conduziu a reunião com perceptível emoção na voz. Estavam juntos, havia algum tempo, quando o lugar subitamente encheu-se de luz. Jesus surgiu diante deles, resplandecente. Ao vê-lo, Nicodemos ajoelhou-se profundamente comovido. Lágrimas corriam-lhe pela sua face e ele não podia dizer palavra. Seu coração batia descompassado. Sentindo a energia pura e imensa de que Jesus emanava, Nicodemos deixou-se ficar envolvido pela intraduzível alegria de sua presença. O mestre falou-lhes naquela noite e comunicou que seria seu último encontro. Em breve retornaria aos páramos espirituais de onde havia descido. Recomendou que seus seguidores se unissem mais, pois precisariam estar fortes para enfrentar os desafios que viriam. E reafirmou: nisto conhecerão quem são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Jesus despediu-se da assembleia e logo depois todos regressaram para seus lares com os corações jubilosos. Nicodemos ainda estendeu a visita aos discípulos de Jesus. Encontrou-se com Maria de Magdala, que imediatamente lembrou-se dele e perguntou: como está José de Arimateia? Infelizmente está preso. Ele contou em detalhes a prisão de José e sua situação no cativeiro. Por fim, visivelmente entristecido, disse: nem sequer pude vê-lo. Temi que me prendessem também, o que seria inútil. Mas não deixo de pensar nele e de pedir a Deus por sua vida. Maria sorriu e respondeu: continuemos a orar por ele. De certo, Jesus tem planos para José. Nicodemos sorriu ligeiramente e calou-se. As reuniões prosseguiram e se intensificavam. O número de cristãos que delas participavam também aumentava dia a dia.
Depois de uma estada prolongada, Nicodemos decidiu que era hora de voltar para casa. Despediu-se dos amigos. Vou retornar a Jerusalém. Não posso ausentar-me por mais tempo de minha casa e de minha família. Sabe se há cristãos se encontrando em Jerusalém, João? Tenho notícias de que um pequeno grupo começou a se reunir. Vou juntar-me a eles e auxiliá-los em tudo que me for possível. Se acontecer de ver José, leve meu abraço e a certeza de que Jesus está com ele, disse João ao abraçar o amigo. Nicodemos regressou a Jerusalém e a sua família. Retomou seus negócios e procurou o pequeno grupo de que João lhe falara. Somando esforços, o grupo começou a crescer. O tempo passava. José ficara esquecido, largado na prisão. Recebia alimento dentro da cela e saía de lá muito raramente. Há largo tempo não via a luz do sol e sentia a falta do mar. Quando a saudade crescia demais, ficava abatido e suas forças se esvaíam. Nesses momentos, em particular, ele recebia a visita de Elvira, que o consolava e fortalecia. Muitas vezes sentava-se ao seu lado na cama, punha-lhe a cabeça sobre o colo e acariciava-lhe a fronte com ternura, pedindo: tenha fé, José, pois haverá de vencer. Confie em Jesus, mantenha a esperança. Naquela noite, José deitou-se com o coração excessivamente doído e o corpo cansado. Perdera a conta do tempo que já passara preso. Tinha a impressão de que se havia escoado muitos anos e sentia a esperança diminuir. Começava a pensar que talvez fosse mesmo acabar morrendo ali. Quando se deitou, lembrou-se do anjo que sempre o visitava em sonho e pediu: se puder vir me ver hoje, anjo de Deus, eu agradecerei. Estou cansado. Ainda tinha lágrimas nos olhos quando adormeceu. Assim que seu corpo espiritual desprendeu-se do corpo denso, ele notou que tinha muitas visitas. Elvira disse: trouxemos uma visita muito especial. É um amigo que lhe quer muito bem e que está muito preocupado com você. Elvira afastou-se e João se aproximou, sentou-se ao seu lado do amigo e, tocando-lhe o braço, disse: não desanime, José, seu suplício não durará para sempre. Com extrema alegria ele fitou João e disse: João, que bom vê-lo, meu amigo. Como estão os outros? Estamos todos bem. A luta é árdua para todos, porém estamos felizes por poder trabalhar para a disseminação da Boa Nova. João falou sobre as reuniões nas catacumbas e o número de cristãos que não parava de crescer. Narrou os fenômenos espirituais que ocorriam durante os encontros e relatou como muitos doentes eram curados nessas ocasiões. Deu notícia dos outros discípulos e também do período que estivera com Nicodemos. Por fim, abraçou-o novamente, dizendo: muitos oram por você todos os dias, meu irmão. José, emocionado, fitou o amigo e declarou: João, como fico feliz em vê-lo. Sempre nutri por você um afeto profundo, como se o conhecesse há muito tempo. Elvira aproximou-se do discípulo amado de Jesus, abraçou-o com ternura e, virando-se para José, disse: